Olá, muito boa noite. Estamos aqui na reta final do nosso curso, né? E agora nós vamos falar sobre um tópico que é bem recorrente, né? Nas ligações, nos nossos atendimentos, que é a reclamação. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse item, esse tópico que ele tanto nos ajuda. Tá? A gente pode pensar que a reclamação é chato, só vai ficar falando mal da empresa, mas é um dos principais pontos de retorno, um dos principais feedbacks que a empresa tem, porque dá oportunidade para ela saber quais são as falhas que estão acontecendo e oportuniza a empresa a melhorar, não é, esse tipo de problema, esse tipo de entrave, e com isso otimizando e oferecendo um produto de melhor qualidade para com isso manter os clientes e até agregar, captar novos clientes, tá ok? Tudo bom, Priscila? Seja bem-vinda. Então, vamos lá iniciar o nosso módulo 4. Só um momento aqui que eu tô... Pronto. Estava chegando mais gente e eu estava adicionando eles, eu peço desculpas. E agora sim, vamos adicionar, eu tinha falado do módulo 4, né? Nós estamos no módulo 7. Então, existem várias possibilidades que o cliente tem quando ele está insatisfeito com a empresa, tá? Dentre essas possibilidades estão mover uma ação na justiça contra a empresa, tá? Reclamar de uma forma direta, de uma forma particular com a empresa, simplesmente deixar de comprar o produto ou deixar de utilizar os serviços, ou deixar para lá e ir curtindo o produto daquela forma, mesmo que estando insatisfeito, tá? Então, a primeira fórmula, né, o primeiro meio, o primeiro caminho, ele não é um caminho muito positivo para a empresa, porque isso vai gerar uma reclamação pública, e geralmente essas reclamações públicas, elas são contabilizadas, entram para uma espécie de uma estatística, e a empresa ela pode ficar mal posicionada perante suas concorrentes, tá? A outra forma, que seria a reclamação direta, é uma forma muito boa, onde a empresa ela consegue escutar o cliente, entender o que é que está acontecendo e tem a oportunidade de corrigir essa falha. Tá? E essa reclamação direta, ela é através do atendimento, através do e-mail, através de um chat, através de qualquer serviço de comunicação que a empresa possua, como o saque que a gente viu há 2 aulas anteriores. Tá? Deixar de comprar o produto é uma das piores opções para a empresa, porque ela simplesmente vai perder o mercado, tá? Ela perde aquele cliente, ela perde aquela oportunidade e lembre-se, um cliente, ele traz, quando satisfeito, os seus amigos, ele traz seus contatos, mas quando ele está insatisfeito, ele leva muito mais gente embora do que traz quando está satisfeito. Então, deixar o cliente satisfeito, ele é um dos pontos principais de toda a empresa, tá? E o atendimento, né, o call center, ele vem para ajudar nesse tipo de luta, né, nesse tipo de intervenção, tá? A gente falou na aula anterior sobre script, mas eu queria pontuar bem rapidamente. O script, ele é fundamental, ele é imprescindível para que o atendente ele saiba como se portar, saiba o que falar. Porque o atendente, ele vai receber várias ligações ao longo do dia ou vai efetuar várias ligações ao longo do dia, no caso do atendimento ativo. Em geral, as reclamações, elas são recebidas pelo atendimento receptivo, tá? Não impede que o atendimento ativo, o atendimento que liga para o cliente, ele consiga também suprir esse tipo de demanda, ok? E para que esse cliente ele seja tratado de uma forma boa, de uma forma qualitativa, tá? O script ele conduz, ele facilita na condução, ele facilita na programação, né, de um cronograma, de um guia, eu não queria usar a palavra roteiro, tá? Porque roteirização é uma outra coisa, mas apenas de uma forma ilustrativa eu vou utilizar essa palavra de uma espécie de roteiro, do que é que o atendente ele tem que fazer, o que é que o atendente ele tem que entender, o que é que o atendente ele tem que procurar buscar
para que consiga receber e atender aquela ligação do cliente, tá? Aquela ligação não, desculpa, aquela reclamação do cliente, tá? E aí existem vários estágios o principal deles, o início de todo o estágio de atendimento para um cliente que está lá entrando em contato conosco para reclamação, ele é o de ouvir. A escuta ela é muito importante. Eu sempre venho batendo nessa tecla que a escuta é um dos principais saber que um atendente de telemarketing ele tem que ter, tá? Então, saber ouvir é uma das principais formas de solucionar qualquer tipo de problema, tá? Entender, prestar atenção com o cliente, ao cliente, desculpe. Então, isso é muito importante e isso ajuda bastante durante o atendimento. Então, escutar, ouvir, prestar atenção nele, ser simpático, ser solidário, é um dos principais fatores de abertura de portas para que um relacionamento com esse cliente ele seja bom e a condução do atendimento ela seja favorável, tá? E aí, para isso, a gente tem que entender o que o cliente quer e aí nada melhor do que fazendo as perguntas certas, tá? Para isso, lembre-se, o script pode nos ajudar bastante nesse item, tá? Como eu já tinha mencionado, ser simpático, cordial, sempre calmo, sempre solícito e disposto a escutar, tá? Passar para o cliente tudo o que você está fazendo, porque o cliente ele está ligando, ele está chateado, ele não está lhe vendo. Então, é muito importante que ele consiga entender e consiga perceber que ele está sendo escutado, que a empresa, naquele momento, está prestando atenção nele. Então, sentir-se acolhido é um dos principais pontos que um call center, que um atendente de telemarketing, ele pode proporcionar para um cliente, tá? Ao longo do tempo, ao longo dos atendimentos que vocês forem tendo, vocês vão conseguir reunir diversas cenários, diversos casos, e aí vocês vão aprendendo, e com esse aprendizado vocês vão ganhando agilidade e tato para poder passar para o cliente determinado tipo de informações de uma forma bem mais eficiente. Isso o tempo vai ensinar para vocês, tá? Mas a princípio, manter-se no script é um tiro certo, um tiro certeiro, tá? Com relação à resolução e ao atendimento ou tratativo desse cliente, tá? Procurar esclarecer o que é que está ocorrendo, que tipo de falhas que está acontecendo e como se faz para corrigir essa falha. Se você vai corrigir essa falha, já passar para o cliente que vai se corrigir e como que o cliente consegue fazer para que ele tenha aquele atendimento, ele tenha a resolução daquele ponto. É muito importante, tá? E para isso, uma das principais ferramentas que vocês têm é o sistema da própria empresa. A verificação e a verificação com atenção, ela pode fazer com que vocês consigam solucionar, acredito que 95% dos casos, tá? E, como eu já tinha mencionado para vocês, o cliente ele não sabe o que é que você está fazendo, ele está do outro lado do telefone, ele não está lhe enxergando. Então, sempre dizer para o cliente, estou fazendo isso, estou acessando tal sistema, não precisa dizer o nome do sistema, tá? Estou acessando o sistema da empresa para verificar a sua fatura, estou verificando aqui a velocidade da sua internet, enfim, dependendo aí do que é que vai ser trabalhado, sempre passar o que é que está sendo feito, porque se a gente fica só calado, dá a impressão que a gente não está fazendo nada, tá? E a resposta, né, que é um dos últimos estágios e o objetivo, né, que o cliente tem quando ele entra em contato conosco. E nessa resposta, aonde vão ser tiradas todas as dúvidas e as providências cabíveis que vão ser adotadas, nós nos deparamos com dois tipos de possibilidade, né? Depois que a gente escutou tudo que o cliente quis dizer, tinha para falar, depois que a gente entendeu o que é que estava acontecendo, depois que a gente pesquisou, verificou no sistema da empresa aquele cenário, como é que faz para corrigir, a gente vai voltar para o cliente para poder passar esse posicionamento. E aí a gente vai descobrir que o cliente está enquadrado em duas possibilidades. A primeira é que ele está reclamando de algo que ele não tem culpa e que a empresa ela teve algum tipo de falha.
E a segunda possibilidade é que ele está reclamando de algo que, direta ou indiretamente, ele foi responsável para aquilo acontecer e prejudicar a ele ou ele sentir-se prejudicado. E aí, como que a gente se porta com essas duas cenários, tá? Primeiro, a gente vai ver quando o cliente ele não tem responsabilidade, ele não tem culpa com aquilo que aconteceu, a gente pede desculpas em nome da empresa. É fundamental a cordialidade, tá? Tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado e não precisa dizer que a empresa errou, tá? Somente passar o que é que está acontecendo, quais são os procedimentos necessários, justificar o porquê do erro e sanar, tá? Deixar o cliente a par de todos os passos da resolução. Às vezes, como por exemplo, em fatura, a gente quando corrige um erro, vem um impacto no outro mês. Então a gente alerta ao cliente, ó, o senhor está reclamando que, por exemplo, que veio uma cobrança de acesso à internet na sua conta e o senhor não acessou a internet. Então a gente está bloqueando aqui a internet que não estava bloqueado e o senhor vai receber o seu dinheiro de volta. Porém, eu gostaria de deixar claro que, devido ao corte, à data limite, devido à característica das suas faturas, mês que vem vai vir cobrança, que é a cobrança residual. A gente está cancelando esse serviço hoje. Aí você diz o dia. Então, a gente vai precisar que o senhor entre em contato novamente conosco para solucionar, né, para a gente poder devolver esse problema. Essa não é a ação ideal. Evitar que o cliente entre em contato conosco é muito bom para a gente, tá? Até porque diminui o tempo de ligação, né? Diminui a quantidade de chamadas que a gente tem que atender e também diminui o retrabalho do cliente ter que entrar em contato conosco, né? Esse nível de satisfação. Então, seria interessante se a gente puder abrir um chamado ou qualquer outro tipo de procedimento para que a empresa ela possa ter ciência que um contato ativo, o atendente que faz ligação para o cliente, ele possa entrar em contato com ele para poder solucionar. Não se esqueçam do pedido de desculpas, de passar o detalhamento do que é que aconteceu e o que é que vai ser feito para solucionar esse caso. E aí vem aquela outra possibilidade, que é quando o cliente ele não tem culpa. Não, a gente não vai dizer para o cliente que o problema é dele, que ele que causou isso, o senhor que procurou. Não, a gente não faz isso, tá? O que é que a gente vai fazer? Mesmo sendo um problema do cliente, pedir desculpas, tá? Porque, como eu tinha mencionado para vocês, esse problema ele pode ser direto ou indiretamente causado pelo cliente. Então, às vezes, ele nem sabe que ele motivou aquele tipo de problema. E, inclusive, eu acredito que isso também pode ser uma responsabilidade nossa. A empresa ela pode não ter orientado bem o cliente, não ter ensinado ou explicado bem para o cliente, e por isso que ele cometeu esse determinado tipo de falha, né? Ou é um entendimento que o cliente teve divergente e que é comum, né? Então, o que é que a gente faz? A gente direciona, a gente educa, orienta, explica, a gente fala para o cliente, tá? Para ser bem claro, o que é que aconteceu e como que faz para evitar. Então, a gente pode dizer, senhor, está vindo uma cobrança de internet no seu aparelho porque o senhor está acessando o serviço de internet, porque dentre os serviços que o senhor contratou conosco, por exemplo, está o WhatsApp. E para que o WhatsApp funcione, ele precisa do serviço de internet. Ou nós vendemos um telefone para o senhor e junto com esse telefone veio um plano de vídeo, um plano de stream para o senhor poder assistir filme. E ele conta com serviço de internet. Apesar desse serviço ele ser gratuito, o seu uso da internet ele é pago. Então, para o senhor não ser cobrado da internet, o senhor pode ativar o Wi-Fi e utilizar o Wi-Fi em uma rede doméstica confiável que o senhor esteja. Ou o senhor pode comprar, adquirir pacotes de internet que vai fazer com que o seu custo ele beneficie, né, ele seja reduzido. Então, a gente sempre vai direcionar o cliente, mesmo quando a culpa for dele, pedir desculpas, explicar e orientar, tá ok? E esses atendimentos, eles possuem diversos estágios, né? Dentre eles estão o atendimento completo, esse é um dos estágios que mais passa segurança e que melhor o cliente responde, que é quando a gente começa, trata e finaliza solucionando a reclamação do cliente. Então, atender o cliente do início ao fim. Inclusive, isso é um mantra
para vários tipos de atendimento ao cliente, vários tipos de empresa, desculpe, de atendimento ao cliente, tá? Finalização é muito importante, tá? Se a gente for observar, o grande segredo, o grande detalhe, o grande nível de sucesso que os produtos se têm, ele se dá um pouco pelo seu acabamento. E o acabamento nada mais é do que a forma que aquilo foi finalizado. Então, a finalização do atendimento, ela é muito importante. Então, a finalização cordial, educada, pedindo desculpas, sendo atencioso, simplesmente atendendo o cliente da forma que a gente queria ser atendido, ela faz com que o seu atendimento ele ganhe uma notoriedade muito diferenciada, tá? E um dos outros tópicos que nós vamos abordar nessa aula é a cobrança. A cobrança, ele é um dos principais meios de emprego, digamos assim, de pessoas no atendimento, tá? A cobrança de débitos, ela pode acontecer de uma forma sutil, tá? E discreta, para que não deixe o cliente em vexame, sentindo-se constrangido. Por dois motivos. Primeiro, que a gente tem que tratar a pessoa como pessoa, tá? Com cordialidade, escuta e atenção. Então, para que a gente faça isso, a gente tem que ser sutil com relação à cobrança, mesmo o cliente estando errado, o cliente estando devendo há vários meses e a gente tendo ligado várias vezes, a sutileza. E o segundo que, em casos de exposição ao cliente ao ridículo, ele vai ter direito de entrar judicialmente, acionar judicialmente a empresa e ele pode até ganhar um dinheiro maior do que aquele dinheiro que a empresa está cobrando a ele. Então, veja, às vezes a pessoa termina que prejudica ainda mais a empresa, mesmo tendo aquela boa vontade de ser mais enérgico para conseguir alguma coisa. Vocês têm que lembrar que vocês não são vocês durante o atendimento, tá? Vocês são a empresa. Então, a cordialidade, a simpatia, tá? Ela é muito importante. Inclusive, ele é um dos tópicos de direcionamento da cobrança, tá? Observar o horário que a gente liga para o cliente. Eu sei que nesse aspecto, o atendente de telemarketing ele não tem muito autonomia, porque a empresa ela já direciona, ela já passa para você o que é que você tem que fazer e como que vai ser a sua rotina diária de trabalho, tá? Mas esse atendimento ele tem que ser realizado de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 21 horas, tá? E é muito interessante que a gente evite o horário noturno para realizar. Proibido cobranças aos finais de semana e aos domingos, porém, sábado, final de semana não, desculpe, feriado, tá? Aos feriados e domingos. E nos sábados a gente pode realizar desde que seja no horário de 10 às 13 horas, tá certo? Isso é uma determinação legal e aí as empresas, elas em geral seguem esse protocolo, tá? Procure ser um negociador. Qual que é a diferença de um negociador para um colaborador? Justamente essa questão da cordialidade, da empatia, da conversa. Conversando a gente consegue tudo, inclusive recuperar um valor, tá? Praticidade é muito importante e saber o que a gente está cobrando, quanto que está cobrando, a que se refere a dívida, para passar para o cliente a sensação de segurança, que a gente sabe o que, é que a gente está fazendo, a gente sabe por que, que a gente está ligando. Até para que o cliente também não leve a gente na lábia, né? Que a gente sabe muito bem que se o cliente está devendo, ele vai contra-argumentar, ele vai tentar passar algumas informações para a gente, e aí a gente tem que escutar, entender aquelas informações, nada de falar alto, nada de se alterar, simplesmente a gente vai contra-argumentar, fazendo com que o cliente sempre esteja dentro daquele script, tá certo? Nada de fazer ameaça. Lembre-se, vocês estão ligando em nome de uma empresa, então tudo que vocês falam é a empresa que está dizendo, vocês são o porta-voz dela. Anote tudo que o cliente falar, porque pode ser muito útil para o próximo atendente e até mesmo para você durante a ligação, para que você possa até usar como contra-argumento aquelas informações que o cliente passou, tá? E sempre agende uma data para que possa ser feito o acompanhamento do início ao fim daquele processo para checar se de fato aquele valor ele foi recuperado pela empresa.
tá certo? Quando o cliente ele não tá, outras pessoas atendem, só procura por ele, não precisa dizer que está devendo, não é para mandar recado. Se fosse para mandar recado, a empresa simplesmente tinha uma gravação que dizia que o cliente está cobrando, está devendo, e a empresa faz a cobrança. Então, a empresa está contratando pessoas para cobrar, então ela quer que pessoas falem com pessoas, tá? E sempre agradeça, mesmo que seja uma ligação de recuperação, uma ligação de cobrança, a cordialidade ela é fundamental, tá ok? Todos nós temos valores e as empresas elas possuem um código de ética. Esse código de ética ele pode sofrer algumas alterações de uma para outra porque cada empresa, assim como cada pessoa, tem uma forma de enxergar o mundo e tem aquele entendimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim para os seus produtos. Então, aqui temos alguns pontos de código de ética, mas sempre que a gente entrar em uma empresa, é muito importante que a gente, na verdade, até antes de entrar em uma empresa, é importante que a gente consulte, verifique e conheça o código de ética da empresa para ver se aquilo que a empresa pensa, ele é coerente e compatível com aquilo que a gente quer para a gente, tá? E aí a gente vai passando a adotar aqueles princípios da empresa e quando esses princípios eles estão dentro daquilo que a gente acredita, dos nossos princípios, fica muito mais orgânico, muito mais fácil, tá certo? Até porque nós não somos robôs, nós não somos obrigados, não é, a infringir leis ou nos portarmos de forma que vão contra os nossos princípios, tá? Então é muito importante que ao entrar na empresa, a gente conheça essa empresa e veja, de fato, eu quero trabalhar ali, é aquele tipo de empresa, aquele tipo de produto, aquela forma de prestação de serviço, ela é coerente com aquilo que eu acredito, tá? Isso é muito importante, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós temos as atividades para vocês poderem realizar. Então, eu vou passar aqui quais que são esses exercícios para vocês poderem fazer. Lembrando que nós temos 2 fóruns nessa unidade para vocês poderem responder lá, participar. Um seria com relação à cobrança e o outro seria com relação a reclamações, tá ok? E aí a gente vai ver as seguintes perguntas nos exercícios de fixação que vocês deverão responder e enviar até o final da semana, por gentileza, tá? Qual que é a importância de uma reclamação? Então a gente já viu aí logo no comecinho, tá? Com relação àquela questão do aprendizado, tá? Eu não vou dar a resposta, certo? Eu só quero que vocês puxem da memória. O segundo, quando o cliente ele está insatisfeito, quais são as opções que eles mais consideram? A gente viu que tem aquela lista no nosso segundo slide, tá certo? De acordo com o conteúdo desse módulo, quais os estágios para o atendimento de uma reclamação? Aí vocês podem pesquisar nos nossos slides que ficam disponibilizados na nossa plataforma, no Moodle, tá ok? De acordo com o conteúdo desse módulo, que orientações devem seguir para se fazer uma cobrança? Isso aí foi um dos últimos tópicos que a gente viu agora. E a última pergunta, que tradicionalmente é a pergunta mais difícil, né? De acordo com o Código de Ética dos Serviços de Relacionamento com o Cliente, responda. A quem se aplica o referido Código de Ética e a que se deve e a que serviço, desculpa, ele se refere? No contato com o consumidor, que tipo de tratamento é expressamente proibido pelo Código de Ética e que tipo de publicidade é proibida pelo Código de Ética, tá ok? E nisso vocês podem consultar no nosso Código de Ética, que está disponível também, tanto na apostila como na nossa apresentação, tá certo? Eu não tinha passado esse Código de Ética de uma forma mais detalhada, e agora eu vou passar para vocês ele bem esmiuçado para facilitar ainda mais, tá ok? Vamos lá.
código de ética, ele vai se aplicar tanto aos clientes internos quanto aos clientes externos. Tá? Como que vai ser a condução do atendimento, não é? Para que os nossos consumidores, na verdade, ele fala até de relacionamento, que é uma coisa muito mais ampla, tá? Lembrem-se, aquela questão da cordialidade, da empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito importante esse destaque. O que é expressamente proibido em um relacionamento com o consumidor? A gente viu, duas aulas anteriores, aquela questão dos procedimentos que a gente pode fazer que pode atrapalhar um pouco a questão de um relacionamento. Então, seria interessante revisitar a nossa aula do módulo 4 e a nossa aula do módulo 5 também, para a gente poder lembrar um pouco essa questão, tá? Lembrem-se também, atentem-se, na verdade, nós temos um trabalho de entrega, né? Um trabalho final do curso, onde vocês vão gravar um vídeo simulando um atendimento e que nesse vídeo constem todos os tópicos, os 6 P's, a questão dos relacionamentos, questão do que deve ser evitado, fraseologias, script. Então, é muito interessante que vocês revisitem até mesmo para poder montar essa questão desse script e a simulação do atendimento como um todo, não é? Que condições de trabalho a central de relacionamento ela deve proporcionar para os seus agentes de telemarketing, como deve ser utilizado as informações dos consumidores, tá? Então, o sigilo, o conforto, né, o respeito para o atendente e como deve ser a abordagem dele. Então, vocês podem ver que essa questão desse código de ética, ele passa essas questões sempre, essas perguntas chaves e que fazem com que nós despertemos, digamos assim, uma certa consciência e aí a gente reflita com relação à questão de adoção e de posturas. O que é proibido, o que não pode, o que pode fazer, como se portar, como não se portar. Então, o código de ética, ele vai nortear esses pontos para a gente, auxiliando e facilitando o nosso dia a dia, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer apontar algum item? Tá tudo tranquilo. Pronto. Então tá certo. Deixa eu só checar aqui se alguém enviou mensagem, né? Pelo nosso fórum, né? Pelo nosso grupo ou pelo WhatsApp para a gente poder tirar a dúvida. Pronto, perfeito. Acredito que com relação a essas questões, nós finalizamos então esse módulo aqui, tá certo? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para enviar através de comentários pelo WhatsApp, que aí a gente vai conversando e a gente vai desmiuçando e resolvendo essas questões, tá ok? Para vocês que estão nos acompanhando através da aula gravada, eu queria agradecer pela sua visita e desejar um bom descanso, um bom repouso e bons aprendizados para vocês, tá ok? Tchau, tchau. Pronto. E para vocês que continuam, que permanecem aqui conosco na nossa aula ao vivo, o nosso link ele já está terminando, tá certo? Então, eu vou finalizar esse link. Eu vou pedir para que vocês aguardem 2 minutinhos, né? Que sempre tem aquele tempo de demora, né? Para que vocês retornem para a gente conversar um pouquinho sobre currículo, tá? Como que a gente faz para colocar um currículo, quais são os sites que a gente pode cadastrar os nossos currículos e como a gente cadastra os nossos currículos nesse site, tá certo? Eu já deixei aqui preparado no computador alguns desses sites e aí eu vou mostrar esse detalhamento para vocês, tá certo? Então, a gente volta de 17:02, combinado? Vocês estão tudo calados. Eita, tinha mensagem no chat daqui e eu não vi. Ah, tive essa dificuldade. Uliane, uma boa pergunta essa sua. No módulo 8, seria muito interessante que vocês fizessem esse vídeo, tá certo? Mas quem tem vergonha, não tem problema. Pode gravar um áudio, tá? Eu acho que seria bem mais interessante do que fazer o texto. Porque o texto a gente já vem fazendo eles
durante as nossas aulas, né? Durante todo o nosso curso, e aí meio que a gente já exercitou. Então, vamos tentar exercitar um pouquinho a questão da nossa fala e da nossa postura. O vídeo é interessante para que a gente tenha a postura, para que a gente consiga se ver enquanto um atendente de telemarketing. Mas quem tem vergonha ou quem não tem recursos tecnológicos suficientes para gravar o vídeo, não se preocupem. Pode gravar um áudio sem problema algum, tá certo? O áudio ele pode ser gravado, inclusive na própria ferramenta de WhatsApp, desde que vocês peguem o arquivo e na pasta, né, de vocês e coloquem o envio desse arquivo, tá? Então, tem essa possibilidade, assim como também o vídeo, né? O vídeo ele pode ser gravado, se bem que o celular ele já é bem mais prático gravar o vídeo no celular. Não precisa ser um vídeo de qualidade alta, tá? Vocês podem colocar o celular de vocês na qualidade mais baixa possível, não precisa estar vendo todos os detalhes do rosto da pessoa, mas a gente quer realmente só checar a questão de postura e de fala, tá? O interessante, se for um vídeo, é que o papelzinho que vocês têm, o script, eu vou fingir que isso é um papel, ele não apareça, tá certo? Se vocês estiverem com algum papel, vocês colocam atrás do vídeo e podem ir lendo sem o papel aparecer, tá certo? Como, por exemplo, aqui, eu estou aqui falando com vocês, e aí eu vou e coloco o papel aqui atrás, vocês não vão perceber que eu tenho um papel lendo, tá? O papel aqui deve mentir. Prontinho. Então, vamos finalizar agora esse link e daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Na verdade, é 19h43 que a gente volta, tá ok? Até já.